Olá, queridos estudantes, sou a professora Sabrina Caira com o componente curricular de matemática. Hoje nós estamos aqui para continuar com a nossa aula com operações com números racionais. E a aula de hoje é sobre radiciação de números racionais. As habilidades continuam as mesmas, habilidade 11 e 12, continuando com as operações e a resolução de problemas. O nosso objetivo da aula de hoje é conceituar os números racionais e resolver problema usando esses números racionais nas aplicações do nosso dia a dia. Então vamos para a aula de hoje. Radiciação de números racionais. A definição. Seja A um número racional e N um número natural diferente de 0 e maior do que 2. Dizemos que é um número B, a raiz enésima de A, tá? Quando eu falo enésima, é esse N aqui, ó. Ele é o índice da raiz. Dizemos que B elevado ao índice da raiz é igual a A. Por exemplo, quando eu tenho a raiz quadrada de 64, isso aqui é igual a 8. Por quê, professora? Porque 8 ao quadrado é igual a 64, tá? O índice da raiz aqui, quando não aparece, é sempre 2. Então, 8 elevado ao índice da raiz é igual a 64. Vamos lá para as nomenclaturas. A raiz enésima de A, sendo A qualquer número racional, sempre vai ter N, que é o índice da raiz, o radical, que é esse símbolo aqui, ó, a nossa raiz, e A, que é o radicando, o número que fica dentro da raiz. Vamos para os exemplos. Então, a raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado ao índice da raiz for igual a A. Alguns exemplos usando números para facilitar o entendimento de vocês. Raiz quadrada de 16, todas as vezes que não aparece o índice, ele vale 2. É igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz cúbica de 8. Perceba que o índice mudou, agora é 3. Qual o número que vezes ele mesmo? 3 vezes será igual a 8. Então, vai ser 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. Raiz quadrada de 1 sobre 64 será 1/8, porque 1/8 ao quadrado é igual a 1 sobre 64. Raiz cúbica de 27 sobre 64, tá? Será 3/4, porque 3 elevado ao cubo é 27 e 4 elevado ao cubo é 64. Vamos lá para mais uma definição. Potência de expoente racional. Só para esclarecer, toda raiz quadrada, a raiz quadrada é o inverso da potenciação. Então, nós temos aqui, quando o expoente da raiz é um número racional. O que é um número racional? É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, vamos lá para a definição. A potência de base A, com A maior do que 0, e o expoente racional, ó, M sobre N. É uma fração, tá? É o número A elevado a M sobre N. Como que eu resolvo isso? Então, a operação inversa da potenciação é a radiciação, onde o denominador do expoente será o índice da raiz, tá? E o numerador da fração aqui, ó, que está no expoente, será o expoente do radicando. Então, A elevado a M sobre N será a raiz enésima de A elevado a M. Serve tanto a igualdade da potência para a raiz, quanto da raiz para a potência. Vamos para exemplos práticos com números. 3 elevado a 3 meios. Então, isso aqui, ó, é o expoente dessa potenciação, onde o denominador será o índice da raiz e o numerador será o expoente do radicando. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 ao cubo. Mais um exemplo, 2 elevado a 7 terços. O meu denominador, esse número que está embaixo, será o índice da raiz. E o meu numerador será o expoente do radicando, que no caso é a base. 1/16 elevado a 2 terços.
Raiz cúbica de 1/16 ao quadrado, onde o denominador é o índice da raiz e o numerador do expoente será o expoente do radicando, que é a nossa base. Próximo conceito. Toda raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice, nós temos que, prestem atenção, se nós temos uma raiz em que o índice é igual ao expoente do radicando, do valor que está dentro, essa raiz terá o valor próprio radicando, sempre, tá? Por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo será 2. Sabe por quê? 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui será igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, quando eu tenho um índice igual ao expoente do radicando, eu posso tirar a raiz, tirar o expoente e o resultado sempre será igual ao radicando. Mais um exemplo. Raiz quadrada, quando não aparece índice, ele vale 2. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, né? E a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, índice da raiz mais expoente do radicando, sobra apenas o radicando. Mais um conceito. Se o índice da raiz for par, no radicando só haverá valores racionais positivos. Ou seja, observem, todas as vezes que o índice da raiz for par, tá? Dentro do radicando só pode ter valores positivos, tá? O radicando tem que ser maior ou igual a 0. Ele não pode ser um número negativo. Por quê? Porque quando eu resolvo uma potência, se o meu expoente é par, o resultado sempre será positivo. Então, se aqui dentro eu tiver um valor negativo com índice par, essa raiz quadrada ela não vai existir, ou quadrada ou cúbica. Então, observem, fiquem atentos. Se o índice for par, os valores do radicando têm que ser positivos. Vamos para os exemplos. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 é igual a 81. Então, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso, professora? Claro que tem. É só fatorar o valor do radicando. Você vem aqui, ó, coloca o 81 e decompõe ele em números primos, tá? 81 é um número ímpar, então ele não divide por 2. Vamos começar dividindo por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. Por quê? 27 vezes 3 é igual a 81. Continue, divide ele por 3 mais uma vez, tá? Então, 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido para 3 será igual a 3. E 3 dividido para 3 será igual a 1. Observem sempre o valor do índice da raiz quando você fizer a fatoração. Se aqui é 4, você vai agrupar o resultado de 4 em 4. Então, conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta potência. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Fica assim, ó. Raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Índice igual ao expoente. Então, a raiz e o expoente vão embora e sobra apenas o radicando, que no caso é 3. Então, se ficou na dúvida, faça a fatoração. Vamos lá para mais um conceito. Se o índice da raiz for ímpar, no radicando pode existir qualquer número real ou racional. Então, observem aqui, ó, quando o índice é ímpar, dentro do radicando pode haver valores negativos, tá? Sempre pode ter se o índice for ímpar. Se for par, ele não existe. Então, vamos lá. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Vamos lá.
Isso implica dizer que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, por que que ficou menos 2 3 vezes? Porque o índice da raiz é 3. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Raiz quinta de menos 1, 32 avos. Vai ser menos 1 meio. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 é igual a 32. É a sua vez de praticar. Bom exercício para você. E aí, queridos, voltamos para fazer a correção dos nossos exercícios. Então, vamos lá para a primeira questão. Questão 1. Lucas tem um terreno retangular como indicado na figura abaixo. Observem o valor das dimensões desse terreno. Nós temos aqui 9 raiz de 2 e nós temos aqui 5 raiz de 2. Eu coloquei aqui para vocês. A área do retângulo é a medida do comprimento vezes a medida da largura. Sabendo que ele vai plantar grama em toda a área do terreno, quantos metros de grama serão necessários? Então, vamos fazer o cálculo da área do terreno. Vamos pegar a medida do comprimento, 9 raiz de 2, vezes a medida da largura, que é 5 raiz de 2. E vamos multiplicar. Então, nós temos 9 vezes 5, 45, vezes raiz de 2, vezes raiz de 2. Observem que nós temos raiz de 2 se multiplicando 2 vezes. Então, nós temos 45 vezes raiz de 2 ao quadrado. Nós temos uma raiz quadrada ao quadrado. Tanto o expoente quanto a raiz vão embora. Fica 45 vezes 2, que é igual a 90. Ele vai precisar comprar 90 metros de grama. Próxima questão. O valor da expressão abaixo é menos raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 100. Então, esse sinal, ele está fora da raiz. Eu vou apenas repeti-lo. Vai ficar menos. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, temos menos 7, mais, porque também está fora da raiz, vamos apenas repetir, raiz quadrada de 100, que é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, nós temos aqui menos 7 mais 10. Uma adição algébrica com sinais invertidos. Nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior módulo. 10 menos 7, 3. Quem tem o maior módulo é 10, então esse 3 é positivo. Alternativa correta, letra D. Determine o valor da expressão. Ficou um pouco estranho aí para vocês, mas essa é bem fácil, tá? Quando nós temos uma expressão com adições algébricas de raízes, nós vamos resolver sempre a última aqui primeiro, ó. Então, vamos repetir toda a outra. Vai ficar assim, 31 mais raiz de 21 mais raiz de 13 mais raiz quadrada de 9 é 3. 13 mais 3. Então, aqui nós vamos ter a raiz de 31 mais a raiz de 21 mais a raiz quadrada. 13 mais 3, 16. Eu já sei que a raiz quadrada de 16 aqui, ó, vai dar 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Então, vai ficar assim, raiz de 31 mais a raiz de 21 mais 4, 25. A raiz quadrada de 25 é 5, por quê? 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 31 mais 5, 36, que é igual a 6. Porque 6 ao quadrado é igual a 36. Próxima questão. Um terreno quadrangular possui a área de 196 metros quadrados. Quais são as dimensões do terreno? Então, observem que nós temos aqui um quadrado, que nós sabemos
que todos os lados têm medidas iguais. E dentro dele nós temos 196 metros quadrados de área. Para saber qual a dimensão desse quadrado, quanto que mede cada lado, é só fazer a raiz quadrada de 196. Porque nós vamos encontrar um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 196. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Porque 14 vezes 14 é 196. Então, cada lado desse quadrado mede 14 metros. Próxima questão. Considerando a operação raiz quadrada de 9, sabemos que quando não aparece o índice é 2. Assinale a alternativa correta. Letra A, 9 é o índice? Tá errado, né? O nosso índice é 2. 3 é o índice? Tá errado. 2 é o índice, correto. 3 é o radicando? Não. O nosso radicando é esse valor aqui, ó, 9. 3 seria o resultado dessa operação. Então, 9 é o índice? Está errado. 2 é o índice e 9 é o radicando. Essa aqui é a alternativa correta. Muito obrigado pela participação de todos e pela atenção. Bons estudos e até a próxima aula.